Você pode dizer comigo assim: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós chegamos até aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. E eu sei que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de você com sinceridade, desejando aprender um pouco mais, crescer um pouco mais em você, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro corações abertos para a tua palavra. Eu declaro ouvidos espirituais abertos. Eu declaro olhos espirituais abertos para poder entender a tua verdade, Senhor, em todo o tempo, Pai. Obrigado porque nós estamos crescendo para um nível de glória maior, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito aqui em nosso lugar, Senhor. Eu sei porque sei que uma palavra, Pai, inspirada, na verdade a sua palavra já é toda inspirada, Pai, mas eu conto com a tua inspiração e eu sei que essa inspiração, Senhor, ela tem o poder de mudar a nossa história, Pai. Basta apenas uma palavra, Senhor. Só uma palavra. Eu me coloco disponível para você nessa hora, Senhor, para fluir nos teus rios de inspiração, Senhor. Em nome de Jesus, seja você glorificado e engrandecido em todo o tempo, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de Jane entregar para o louvor, ela falou a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje à tarde, Isaías 30:15, Jane? Você falou sobre o caminho, né? E isso é o que Deus colocou no meu coração para falar hoje à tarde para você e para mim, falar sobre o caminho, os nossos caminhos, né? E eu queria que você abrisse João capítulo 14. João capítulo 14. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Creio que Deus vai tratar algumas coisas com o nosso coração. Eu já te peço que fique ligado, fique atento, que coopere com a unção do Espírito Santo, para que a gente possa fluir e chegar no propósito de Deus para hoje à tarde, né? Sabe, queridos, que Deus ele tem a intenção de nos alcançar em todo o tempo, mas existe uma expectativa que não depende de Deus, mas depende de mim e de você nessa hora. Se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não desejarmos a palavra como realmente ela é, se nós não honrarmos essa palavra, se nós não honrarmos o Espírito Santo, que é o Senhor desse lugar, nada vai mudar, porque serão somente palavras, e palavras sem vida, elas não produzem resultado. Mas sabe que Jesus fala: as minhas palavras, elas são espírito e vida. Então as palavras do Senhor, ela tem poder, queridos. Não é a palavra do homem realmente é limitada, ela se baseia em sabedoria ou em conhecimento técnico muitas vezes para fazer uma palestra, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a nossa história, queridos. Amém? Então peço a você, eu te exorto nessa tarde para que você fique bem atento, bem ligado para ouvir essa palavra. Amém? No capítulo 14, no versículo 4, o Senhor nos diz o seguinte: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Vamos ler do versículo 1. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria parar por aqui para falar sobre esse versículo 6. Na verdade, sabemos que quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dando um exemplo. E isso para os judeus, isso é muito forte, porque Ele está falando do templo. Existiam separações no templo. Ele estava dizendo para que aquelas pessoas soubessem: olha, no templo de Salomão existe a parte de fora, a parte de dentro, obviamente, e tem a parte mais interior. E esse lugar, quando você entra no templo, é chamado o caminho. E Ele estava dizendo para eles: olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade era um lugar específico que só algumas pessoas podiam estar. E ele diz: olha, eu sou a vida. Naquele lugar, na vida, só poderia se apresentar uma vez por ano um sumo sacerdote
e sem pecado, porque se ele estivesse com pecado, ele era fulminado ali mesmo. Caía durinho, como se diz lá em Campina Grande, né? Tanto é que na orla das suas vestes era uma sinetazinha, e lá enquanto ele estava lá dentro servindo ao Senhor, escutava-se o barulho. Se ele caísse lá dentro, as pessoas não podiam entrar, puxava com uma cordinha. Chega, menino, chama outro aí para poder entrar. Então era mais ou menos assim. E ele disse: olha, eu sou o caminho. Olha, entenda, existe o templo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, que algumas pessoas podem ir, e eu sou a vida, Tomé. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: olha, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Sabe que nós temos que ter essa ousadia, queridos? É ousadia em quê? O que é que eu estou querendo dizer para você? Ousadia na palavra, irmãos. O que é que Jesus é? Jesus é a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, vamos ver lá. Abra comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, ele está dizendo a palavra, o Logos de Deus. No princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as vezes que você e eu obedecemos a palavra, queridos, todas as vezes que nós caminhamos nessa palavra, nós estamos andando no caminho certo, irmãos. Você pode dizer amém, amém, glória a Deus, amém. Você concorda com isso? É verdade assim? Todas as vezes que nós andamos na palavra, todas as vezes que nós obedecemos a palavra, que nós nos apoiamos na palavra, irmãos, nós estamos no caminho seguro. Aleluia. Todas as vezes que nós atentamos, inclinamos o nosso ouvido para a palavra, estamos num lugar de segurança e num lugar de sucesso. E temos que ter essa confiança, e temos que ter essa ousadia em Deus, e não desistir. E se você continuar lendo lá, não precisa abrir, mas Jesus fala: olha, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu já fiz. Aleluia. Milagre, irmão. Andando na palavra é um lugar propício para milagre na nossa vida. Você crê nisso, irmão? É para mim e para você, irmão. Deixa eu dizer, vou dar uma boa notícia para você. É para mim e para você, sabia? Milagres na nossa vida, Deus quer apresentar, Deus quer manifestar milagre para mim e para você. Mas nós temos que entender o caminho. Nós temos que saber o caminho que devemos andar. E aí onde entra o X da questão para essa introdução. Queria que você abrisse comigo em Lucas. Volte só uma página aí. Lucas capítulo 24. Isso foi só para nos situar sobre esse caminho. Lucas capítulo 24, a partir do versículo, vamos a partir do versículo 1, quando fala na ressurreição do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que ele disse. Diga comigo assim: lembrai-vos do que ele disse. Guarde essa mensagem. Lembrai-vos do que ele disse. Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. E as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Aí entra a história. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles
estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. E Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando, diga caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. E eu queria parar por aqui para nós falarmos um pouquinho sobre esse trecho que nós lemos agora, onde você observa que Jesus, o próprio Jesus, ressuscitou e que o anjo do Senhor apresentou-se àquelas mulheres e elas ficaram atemorizadas, foram anunciar aos apóstolos o que tinha acontecido. Eles não acreditaram, mas Pedro correu para lá para o sepulcro e a palavra diz que ele se maravilhou. Então, se Pedro se maravilhou, é porque ele acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Você concorda comigo até aí? Amém? E diz que 2 deles saíram de Jerusalém e começaram a ir para uma cidade chamada Emaús, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam indo a uma cidade com medo, correndo com medo, para não estar naquele lugar de pressão. E diz que a palavra diz que eles iam trocando palavras. Enquanto estavam andando no caminho, diga caminho, enquanto eles estavam caminhando, eles iam trocando algumas palavras. E imagine comigo, que palavras eram essas que eles estavam trocando? E até que o próprio Jesus se aproximou deles. Ei, rapaz, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? Eu imagino, queridos, a palavra diz que os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não puderam conhecer ao Senhor. Eu não entendo nessa passagem que Jesus estava camuflado com a roupa do exército. Também não vou dizer a você que ele estava da forma que eles o conheciam. A palavra não ensina, não mostra assim. Mas sabe, queridos, que muitas vezes, é onde eu quero chegar, às vezes a incredulidade, às vezes você não estar firmado no caminho certo, ela não faz com que você enxergue a palavra, irmão. E se você não anda na palavra, e se você não enxerga a palavra, você não vai andar nos caminhos que Deus preparou para a sua vida. E o que é que você quer dizer com isso, Wagner? Sabe quais são os caminhos que Deus preparou para mim e para você, queridos? São caminhos de sucesso. E aí eu te digo, queridos, que essa história que vamos começar a falar aqui não é somente para encher uma linguiça, vamos dizer assim, para passar um tempo de um culto. Não, é verdade, é a palavra de Deus, queridos, que Ele prova e atesta. A minha palavra é verdade. Sabe, queridos, Jesus falou, ele passarão céus e terras, mas a minha palavra, ela não vai passar. Aleluia. Mas que palavras são essas que essas pessoas estão trocando enquanto estão caminhando? Na verdade, se você for estudar um pouquinho, o próprio Jesus fala que iria ressuscitar. Os anjos falam para aquelas pessoas: olha, você não sabia o que foi que Jesus falou lá na Galileia, não? Que iria ressurgir dentre os mortos. E imagino eu, 2 discípulos, qual seria a expectativa? Só poderia haver 2 expectativas nele: não acreditar na palavra, não ficar firme no caminho, no propósito, ou desacreditar, ou retroceder, ou não avançar naquele plano de Deus. Porque se Jesus falou que iria ressuscitar no 3º dia, aquele dia era o dia X, ou o dia chave, o dia que as coisas estavam acontecendo, vamos dizer, o boom de Deus para tudo acontecer, para a ressurreição acontecer do próprio Jesus, a expectativa não era para ser aquela. Você concorda comigo? Eles não deveriam estar caminhando para outra cidade com medo. Eles não deveriam estar retrocedendo nos planos de Deus. Na verdade, era para estar lá esperando. Claro, e se você for prestar atenção, existe uma grande pressão naquele lugar, queridos. Isso é verdade. Existiam circunstâncias, perseguições. Mas sabe, queridos, um deles, o Pedro, foi naquele lugar e se maravilhou, porque eu percebo por esse pequeno trecho da palavra que ele disse: eita, é verdade, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Eu estou maravilhado, porque tudo aquilo que Jesus falou verdadeiramente aconteceu. Aleluia. Mas 2 deles, queridos, estavam caminhando contrário à vontade de Deus. Pegaram um caminho, escolheram o próprio caminho deles. Você está me entendendo? Eles decidiram e tomaram posse do seu caminho. Não ficaram com o caminho de Deus, não ficaram com a palavra de Deus, mas decidiram caminhar ou traçar o seu próprio caminho, trilhar o seu próprio caminho, trilhar a sua própria história. Aleluia. Quando Deus diz: olha, mas rapaz, que palavras são essas que vocês estão trocando? Aí eles falam: você é o único peregrino que está aqui, Senhor, que não sabe de tudo que tem sucedido aqui, que falam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras. Olha a qualidade de Jesus que eles já colocaram: profeta.
Eles não viam como filho de Deus. Como é interessante, irmãos. Como é interessante. O Deus que se manifestou para eles, que mostrou, ele disse assim, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Em mim existe vida. Em mim existe manifestação de Deus para a sua vida. É isso que ele estava dizendo a Tomé lá em João 14. Olha, em mim existem manifestações, em mim existe poder de Deus. Existem soluções em mim para a sua vida, rapaz. Olha, mas também não fica só por aí não. Se você acreditar em mim, você vai fazer obras maiores do que eu já fiz até agora. Aleluia. Vamos continuar a leitura. Glória a Deus. Versículo 16, não é? Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Sabe, irmãos, que muitas vezes o medo, ele fecha os nossos olhos. Sabia disso? Medo, ele fecha os nossos olhos para os quadros que Deus tem para as nossas vidas. Deus pintou um quadro belíssimo na sua palavra para mim e para você, mas sabe que muitas vezes o espírito de medo, que medo é um espírito, ele te trava, ou ele tenta te travar, mas sabe, a palavra de Deus diz que ele não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia, irmão. Nós temos o espírito de ousadia, por isso que ele diz, olha, tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Tem ousadia, queridos. Ele diz, olha, não fica com medo. Não retrocede, queridos. Continua avançando, continua caminhando, continua firme no propósito. Aleluia. Por que você pensa em desistir? Por que você pensa em retroceder? Diz o Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós tivermos a verdadeira consciência do que Deus é em nós, eu digo a você, tudo vai ficar mais fácil. Sabia? Quando nós verdadeiramente tivermos a consciência do Deus que está em nós, irmãos, as coisas vão mudar. Sabia disso? Deus está em nós, irmãos. A nossa caminhada não é uma caminhada de estarmos sós, na solidão. Não. Aleluia. Nós nunca estaremos sós, sabia? Nunca estaremos sós. E podemos pensar, mas rapaz, nessa jornada, nessa caminhada, no que eu estou passando na minha vida hoje, parece que eu estou sozinho. Eu te digo uma boa notícia, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai ser difícil para você, porque o próprio Deus está do seu lado, pegando na sua mão e dizendo para você, você consegue, você pode, continua caminhando, continua avançando, não para, você consegue. Não troca palavras de incredulidade, não fala coisas que são contrárias à minha palavra, fica firme no propósito. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17 diz, olha, então perguntou Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome é Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou eles, quais? Responderam eles, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e todas as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada no sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem está ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Sabe, irmão, sabe o que quer dizer redimir? Libertar. Eles disseram assim, rapaz, eu esperava que fosse esse cara, que fosse esse Jesus. Meu amigo, eu esperava que fosse esse Jesus, que redimisse a Israel, que libertasse Israel. Mas já é o terceiro dia que essas coisas já aconteceram e nada mudou. Quem disse, meu querido, que nada mudou? Quem disse, meu irmão e minha irmã, que nada tem mudado? Sabe, o fato de você e eu não estarmos vendo algumas coisas não significa dizer que não estão acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque quando você e eu falamos a palavra, quando eu e você vivemos essa palavra, as coisas sempre vão acontecer, irmãos.
as coisas sempre vão acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra é viva, queridos. Essa palavra, ela não é um livro escrito por um homem não, mas é a boca de Deus aqui na terra. É Deus falando comigo, com você, sabe, irmãos? Essa palavra diz, olha, Deus exaltou acima de todas as coisas essa palavra, irmãos. Aleluia. Então, queridos, eu te digo, vale a pena confiar e caminhar nessa palavra. Vale a pena você ficar firme nessa palavra, irmão. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que pode estar passando na sua vida, na sua história, no seu percurso, mas uma coisa eu sei, essa palavra, uma vez colocada no coração, e se você acreditar e ficar firme nela, querido, as coisas elas vão acontecer conforme Deus disse. E sabe, irmãos, aquilo que Deus disse a respeito de Jesus, Ele já tinha dito muitos anos antes, muitos e muitos anos antes, irmãos. E do jeito que Deus falou, lá no Éden, quando Deus disse, olha, diabo, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Aleluia. Já foi profetizado desde muitos e muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, o que realmente iria acontecer nos mínimos detalhes. Sabe, querido, a palavra de Deus é uma palavra viva e verdadeira. Eu estava hoje de manhã, eu disse isso no culto de manhã, mais cedo eu estava olhando uma passagem que fala, não a passagem na Bíblia, mas na parte histórica de estudo dessa Bíblia, falando sobre os manuscritos do Mar Morto. Quem já ouviu falar sobre isso? E fala, queridos, que dois pastores, em 1949, mais ou menos 1949, eles estavam pastoreando suas ovelhas, e uma das ovelhas se desgarrou, né? Assim que diz, elas fugiu. Então eles acharam uma gruta e começaram a jogar umas pedrinhas nessa gruta. E viu que na hora que a pedrinha caía, era como de um vasozinho se quebrando. E eles entraram nessa gruta para ver se a ovelha estava lá, mas acharam vários potinhos de cerâmica pequenininhos. E dentro desses potinhos, pergaminhos. E esses pergaminhos, eles datavam mais ou menos de 200 a 300 anos antes de Cristo. Achados agora, em 1950 mais ou menos. Uma das maiores descobertas arqueológicas da nossa era moderna. E sabe, eles acharam entre outros manuscritos, que era de um povo judeu que ficou recluso nesse lugar, chamado Essênios. Acho que é Essênios o nome desse povo judeu que morava nesse lugar. Era tipo um mosteiro, vamos dizer assim. E eles escreviam muito, em um lugar onde eles escreviam os pergaminhos, onde eles repassavam esses pergaminhos. E um deles, que estava intacto, ele tinha por volta de 7 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Onde estava escrito o livro de Isaías, desculpa. O pergaminho que estava escrito o livro de Isaías em um aramaico muito antigo. Muito antigo. E ele confrontou com o que estava escrito na palavra de Deus nos dias atuais. E exatamente como estava escrito há 200 anos antes de Cristo, é como está hoje a palavra de Deus, irmão. Exatamente escrito, da mesma forma. Aleluia. Entre outras histórias, irmãos, eles descobriram a caverna de um guerreiro, um lugar onde um guerreiro ou um homem de guerra se refugiou naquelas épocas de guerra, e lá acharam fragmentos da palavra de Deus, do livro de Salmos, do livro de Provérbios, exatamente como está escrito hoje em dia. Então, queridos, eu te digo, vale a pena ficar firme na palavra de Deus. Tudo aquilo, olha, não está, essa palavra ela não está aqui por estar, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum acento, nenhum parágrafo, nenhuma palavra está aqui por estar. Tudo aquilo que Deus colocou a nosso respeito, queridos, Deus quer que se cumpra. Deus quer que se realize na nossa vida, irmãos. Quando Deus diz, olha, você é uma pessoa curada, você é uma pessoa sarada, você é uma pessoa suprida, você já é mais do que vencedor, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, Cristo em nós é a esperança da glória. Que diremos, pois, acerca de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é verdade, queridos. É verdade, Deus estabeleceu para mim e para você, então fica firme no caminho. Os teus passos, queridos, eles pisem firmemente. Não olha para trás. Não olha para trás, queridos, mas fica firme, olha para o alvo, olha para frente, queridos. Ah, mas você não sabe como eu era. Não quero saber como você realmente era, eu quero saber como você é hoje. Você e eu somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos justiça de Deus, irmãos. Nós podemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos, queridos. Aleluia. É o que nós somos hoje que vale, irmãos. Deus não quer mais saber do que você era. Deus não conta mais com a tua história do passado. Deus nunca vai passar na tua cara aquilo que você era, irmãos.
Ele quer saber o hoje. Ele quer saber como você está hoje. Ele quer posições de você hoje, irmão. Ele quer que você fique firme hoje. Que você acredite na ressurreição hoje. No poder de Deus para a tua vida hoje, irmão. Esse poder que é vivo, que faz e que muda, irmão. É hoje. Aleluia. Diga assim comigo, é hoje. Aleluia. Aquele era o dia da ressurreição. Era o hoje para aqueles irmãos. Aquele era o dia do hoje para eles, irmãos. Era o dia do já. Era o dia que eles iam ver as coisas acontecerem. Estavam tão pertinho, queridos, mas retrocederam. Aleluia. E olha o que aqui Jesus fala para eles. Versículo 25. Então Jesus lhes disse: ó nércios, nércios quer dizer não entendido, viu? Ó nércios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Ou seja, ele está dizendo: ó rapaz, por que vocês não têm entendimento? Porque vocês não acreditam em tudo que já foi escrito? Ei, rapaz, dando aquela velha chacoalhada. Ei, se liga. Ou se fossem os meninos de hoje, né, os jovens: ei, boy, se liga aí. Tu tá ligado ou desligado? Se liga, boy. É assim. Mas Jesus não foi tão brincalhão assim, não. Ele pegou, não pesado, mas ele chacoalhou. Ei, rapaz, por que você não está acreditando na palavra que já foi escrita? Por que você está vacilando? Por que você não está firme? Era isso que ele estava dizendo. Tudo já foi escrito pelos profetas. O que você está esperando? Entre outras palavras, o que você está fazendo com a palavra que você já ouviu? Aleluia. O que eu e você estamos fazendo, meu querido e minha querida, com a palavra que nós já temos ouvido? Eu não estou querendo jogar condenação sobre sua vida, nem peso. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, não me entendo dessa forma. Mas eu estou dizendo, queridos, que nós já temos ouvido boa palavra aqui nesse lugar. Nós já temos tido conhecimento de coisas poderosas, coisas que funcionam. Nós já temos visto Deus se mover através da vida de muitas pessoas aqui nesse lugar. Nessa terra, nós temos visto que Deus está vivo, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que nos ama, que Deus é um Deus que nos guarda. Nós temos visto isso. Você concorda comigo? E o que estamos fazendo, irmãos, quando chega na hora da pressão? Vamos retroceder? Vamos ficar preocupados? E amanhã? Como será o amanhã? E agora? Quais serão os próximos passos? E agora, meu Deus? E agora? E agora? Sempre a grande interrogação. Eu quero te dizer, queridos, tira a interrogação. Aleluia. Tira os questionamentos. Sabe por quê? Porque o nosso futuro já está garantido, queridos. Já está garantido. Isso é tão forte no meu coração, queridos. O nosso futuro, ele já está garantido em Cristo, queridos. Então não precisa ter medo de nada. Não precisa se preocupar com mais nada. Uma coisa é certa: nós precisamos fazer a nossa parte, sabia? Isso é verdade. Deus conta que eu e você façamos a nossa parte. No que diz respeito à nossa condição, se é no trabalho, se é na família, o que você estiver fazendo, faça a sua parte. Ah, mas meu trabalho é isso, isso e isso. Não reclame, faça a sua parte. Deus vai pegar com você. Aleluia. No seu dia a dia, se existem pessoas que te perseguem, faça a sua parte. Ame. Invista tempo de oração. Abençoe. E Deus vai fazer a parte dele, queridos. Aleluia. Eu digo a você, é só sucesso, irmãos. A nossa história é só sucesso. Aleluia. Rapaz, eu fico tão feliz com a palavra de Deus. Eu não sei se você se alegra com ela, mas porque para onde você correr, queridos, é só sucesso. Se você virar para um lado, Deus diz: ei, rapaz, você pode. Se você vai para o outro, ele não vai para aqui não, que você vai ser grandemente abençoado. Aí quando você olha para cá, Deus diz: ei, eu já estou lá no teu futuro abençoado. É de sucesso. Fica com a minha palavra, fica firme, continua perseverando. É isso que Deus diz para mim e para você, queridos. Então pensa, não fica trocando palavras que não são de Deus. Não fica pensando em coisas que não vão te trazer edificação. Não se entristece, queridos, com as coisas que Deus não quer que você se entristeça. Aleluia. Pensando e chorando todo o tempo, eu quero te dizer, queridos, olha, o tempo de chorar já terminou na nossa vida. O tempo de se entristecer já passou, irmão. Quando nós éramos do mundo, nós podíamos até ter tempos de choro. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos como firmar a nossa fé. Mas agora que conhecemos ao Senhor, é tempo de alegria, irmão. É tempo de vitória e de regozijo, queridos. Aleluia. Lembra de Jericó, lembra das muralhas? Deus diz: olha, canta. E depois tu grita. Que loucura, irmão. Não é uma loucura? Pegar uma muralha, essa parede, eu vou cantar aqui e vou dar um grito, ela vai cair. Se Deus disse, irmão, então vai acontecer, sabia? O que Deus diz, irmão, na palavra dele, vai sempre acontecer.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 26 diz: olha, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, olha como Deus é bom, irmãos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes. Ele não condenou, irmão. A posição não era uma posição correta diante de Deus, mas olha como Deus é muito bom. Deus não chegou, você não presta. Deus não disse isso. Deus disse, olha, vem cá, chega para perto de mim aqui, vem. Eu vou dar uns cascudos não, mas vem cá, vem. É mais ou menos assim. Vou lhe explicar, olha, o que é que Moisés diz na palavra dele? Ó, lembra da aliança? Lembra daquele cordeirinho que foi morto no deserto? Era uma aliança inferior, mas sabe que com Cristo existe outra aliança? Você está numa superior aliança. Olha, o sangue daquele bode ali, ele só encobriu o pecado, mas o sangue de Jesus, ele nos purificou de todos os pecados. E sabe que hoje você pode, sabe que hoje você é vencedor, sabe que hoje você consegue caminhar em vitória em todo o tempo, sabe que o diabo não tem mais poder sobre sua vida, sabe que o diabo nunca mais vai se levantar na sua vida, porque ele já foi derrotado e destronado, e o próprio Jesus já pisou na cabeça dele, e ele está derrotado, então não vai se levantar. Aleluia. Então diz assim, Jesus explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, o seu destino, que era um destino de derrota, não está escrito isso aqui, tá certo? De derrota porque não era o melhor de Deus para a vida deles, tá certo? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez como que ia para mais longe, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. E aí, no continuar da história, diz que eles voltaram para Jerusalém e começaram a falar do que Jesus tinha dito e feito, irmãos. Aleluia. Quando a palavra chega, irmãos, os nossos olhos se abrem, sabia? Quando a palavra que é abençoada chega para mim e para você, os nossos olhos se abrem e nós começamos a entender as coisas, irmãos. E sabe qual é a posição? Eles acertaram, irmãos. Eles voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Eles voltaram para lá, irmãos. Eles voltaram para o lugar onde o ponto X, o lugar da preparação, o lugar onde o Espírito Santo ia descer sobre a vida deles e eles iriam ser testemunhas de Jesus até os confins dessa terra, irmãos. Então eles voltaram para fazer aquilo que Deus disse para eles fazerem. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo agora lá em Filipenses. Nós estamos encerrando. Filipenses capítulo 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga, meu irmão, vamos avançar. Aleluia. Sabe, irmãos, é tempo de avançar para mim e para você. Avanço. Amém? Em todas as áreas da nossa história, da nossa vida, é tempo de avançar e de não retroceder, de não parar. Sabe como é que se avança, irmãos? Escuta a palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Aquilo que Deus tem dito para você, fica firme, irmão. E não para não, não para, irmão. Como diz lá em Campina Grande, o sangue pode dar até na canela, mas você não vai parar. E olha que o sangue não vai dar na canela não, sabe por quê? Porque o sangue que precisava ser derramado, já foi derramado, que foi o de Cristo. Então o seu sangue não vai ser derramado não. Você vai andar de maneira tranquila, dando passos largos, andando de maneira, altaneiramente, que a palavra de Deus fala, né? Tranquilo, irmão. Amém? Forte, robusto, alegre. Em todo o tempo, é isso que Deus quer para mim e para você. Aleluia. Nem olhando para um lado, nem olhando para o outro, irmão, mas firme na palavra, levantando a cabeça, olhando para o seu alvo, que é Cristo. E ele diz aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz, olha, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Diga assim, prossigo para o alvo. Como é que se prossegue para o alvo, irmão? Esquecendo
das coisas que ficaram para trás. Você nunca vai conseguir avançar, querido, se você estiver olhando para o passado. Sabe, irmãos, que você, eu te digo, não pensa, não olha para as coisas negativas que aconteceram no teu passado, não fica pensando nessas coisas porque não vale a pena. Você acha que vai crescer se ficar pensando nessas coisas? Não. Você acha que você vai conseguir avançar se ficar olhando, eita, mas eu era assim, mas fizeram isso comigo, mas disseram isso de mim, disseram que eu não podia, disseram que eu não ia, disseram que isso, disseram que aquilo. Irmãos, o que a palavra de Deus diz? O nosso caminho vai ser um caminho de quem? Com o que disseram ou com o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, irmãos. Esse é o nosso caminho, esse é o propósito de Deus para mim e para você. Olha, esquece do que ficou para trás. Não vale a pena mais pensar no passado. Não vale a pena mais lançar em rosto as coisas do passado. Sabe, querido? Sabe quem faz isso? É o diabo. O diabo gosta de lembrar dessas coisas, mas sabe que você pode dizer, ó diabo, o sangue do Cordeiro. Aleluia. O sangue do Cordeiro, imaculado, me purificou de tudo. Se está querendo dizer alguma coisa para mim, vai dizer para ele, diabo. Se quer lançar alguma coisa no meu rosto, fala para ele, porque ele me justificou de graça. E se tu quer cobrar alguma coisa, cobra dele, porque foi ele que pagou o preço. Não é comigo mais que tu vai falar, não. Vai falar com ele. Tu tem coragem, diabo? Fala com ele. Aleluia. Porque comigo não. Eu já estou purificado, eu já estou fortalecido, eu estou avançando. E não vai ser com as suas coisas, diabo, que eu vou ficar parado. Porque você já é derrotado. Aleluia. Entende, queridos? Você entende, irmãos, que é assim a nossa caminhada, ou o nosso caminho é um caminho de vitória, irmãos, de passos firmes e largos, queridos. É isso que Deus quer para mim e para você. Olha, avança. É o que Deus diz para mim e para você. Olha, avança, avança. Não para, mas avança, que a caminhada é abençoada. A caminhada de Deus não é estreita não, irmão. Deus não é um Deus de estreito não. Deus é um Deus de portas abertas, irmãos. E a palavra diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Aleluia. E sabe que para mim e para você Ele já abriu uma porta grande. E sabe qual foi essa porta grande? Jesus, irmãos. Jesus, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai se salvar. Aleluia. Porta grande e larga é Jesus Cristo para mim e para você, irmão. E vamos entrar e Ele diz, olha, não vai só se salvar, vai entrar e vai achar pastagens. Lugar de suprimento, irmão. Em Cristo é lugar de suprimento, queridos. Então por que parar? Por que ficar parado, irmãos? Porque olhar para trás, você e eu temos uma missão, é avançar. Fomos comissionados para avançar em tudo que Deus tem para mim e para você. Ministerialmente falando, como família, como filho de Deus. Lembra do que foi falado? Mergulhando em Deus. Irmão, mergulha. Agora mergulha sem medo, irmãos. Sabe por quê? Porque existem alguns lugares que você vai mergulhar, numa praia ou num rio, você tem que tomar cuidado de entrar antes na água para ver se tem pedra no fundo, né? Sabe que Deus não bota pegadinha para mim e para você? Deus não é um Deus de pegadinha. Olha, vai pular, mas pode ter uma pedra lá e você vai se machucar. Não, mergulhe em Deus. Confia na palavra, queridos. Porque aquele frecheiro que você dá em Deus, irmãos, é um frecheiro abençoado. Sabe o que é frecheiro? É um mergulho, viu? O pastor podia botar frecheirando em Deus, viu? É bom. Amém, irmãos? Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje à tarde? Amém? Glória a Deus. Então eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Não sei nem se essa palavra tem em inglês. Se tiver, é uma sugestão, viu? Eita, glória a Deus.